Olá, eu sou Alessandro da Silva, sou juiz do trabalho substituto, lotado na terceira vara do trabalho de Florianópolis, e estou aqui para participar do projeto Reforma Trabalhista em Minutos, promovido pela Escola Judicial do TRT da 12ª Região Santa Catarina. E hoje vou fazer comentários sobre as alterações promovidas pela Lei 13.467 de 2017, chamada Reforma Trabalhista, sobre o artigo 11 da CLT, que é o artigo que trata da prescrição. Uma alteração promovida no CAPT, que foi bem-vinda, foi aquela que deixou claro que o que está sujeito à prescrição é a pretensão e não o direito de ação. E o que é uma pretensão? Então, imaginemos o seguinte: um indivíduo ele é titular de um direito a uma prestação que deve ser prestada por um terceiro, o sujeito passivo. Essa pretensão, aliás, essa prestação, ela pode ser positiva, ou seja, dar, fazer, pagar, ou pode ser negativa, ou seja, abster-se. Então, todos os direitos pessoais e os direitos reais, eles são direitos a uma prestação. Se o sujeito passivo não cumpre a obrigação assumida, surge para o sujeito ativo, titular desse direito a uma prestação, surge então nesse momento a pretensão de fazer com que o sujeito passivo cumpra a obrigação para a qual se comprometeu. O sujeito passivo, por sua vez, uma vez impelido a fazê-lo, pode cumprir essa prestação sem que seja necessário ajuizar uma ação na justiça. Por outro lado, pode não fazê-lo. E aí, então, surge o direito de ação. Quer dizer, a pretensão ela foi resistida. E, por consequência, o titular, o sujeito ativo, ele pode ajuizar uma ação para fazer com que a pretensão seja cumprida. Então, o que está sujeito à prescrição é a pretensão de direito material e não o direito de ação. Por quê? O sujeito ativo ele pode ajuizar uma ação buscando o cumprimento do direito do qual ele é titular, e a partir do momento em que o Estado lhe der uma resposta, mesmo que seja reconhecendo ou pronunciando a existência da prescrição, isso demonstra que ele já teve o direito de ação reconhecido. Então, quando se pronuncia a prescrição, não se está dizendo que não existe direito de ação. O direito de ação existe e já foi reconhecido. O que está sujeito à prescrição, por consequência, é a pretensão de direito material. Quer dizer, aquela posição subjetiva de poder exigir de outrem uma prestação negativa ou positiva. Os direitos a uma prestação, eles são defendidos por meio das ações condenatórias. Por outro lado, existem direitos que não correspondem a uma obrigação, a uma prestação. São direitos simplesmente de interferir na esfera jurídica de terceiros, ainda que contra a vontade desses terceiros. Esses direitos são chamados direitos potestativos. E os direitos potestativos, eles são defendidos por meio das ações constitutivas. Então, no caso dos direitos potestativos, não existe direito a uma pretensão de direito material, né? É simplesmente a possibilidade de interferir na esfera jurídica de um terceiro. Nesses casos, o decurso do tempo também tem uma influência importante sobre o exercício do direito potestativo, mas nesse caso o que se aplica é a decadência e não a prescrição. No caso da decadência, o que se extingue é o próprio direito e não apenas a pretensão, como acontece com a prescrição. Então, essa é a diferença fundamental entre prescrição e decadência. Prescrição atinge a pretensão dos direitos a uma prestação, seja positiva ou negativa. Decadência atinge o próprio direito potestativo, que é a possibilidade de interferir na esfera jurídica de um terceiro. Se a alteração promovida no CAPT do artigo 11 da CLT foi positiva, o mesmo não ocorre em relação ao parágrafo 2º, que foi inserido pela Lei 13.467.
esse parágrafo 2º, ele simplesmente positivou, tornou lei a súmula 294 do TST, segundo a qual as alterações contratuais elas estão sujeitas à prescrição total. Somente não estão sujeitas à prescrição total, ou seja, à prescrição parcial, aquelas alterações que se referem a direitos também previstos em lei. A súmula 294, ela padece de um defeito técnico muito evidente, que foi simplesmente reproduzido no parágrafo 2º do artigo 11. Por quê? Qual é o defeito técnico? As alterações contratuais prejudiciais aos empregados, segundo o artigo 468 da CLT, essas alterações elas são nulas de pleno direito. E a nulidade absoluta ela é reconhecida por meio de ação declaratória, que por sua vez não está sujeita à prescrição e nem à decadência. Mesmo que nós admitamos que a alteração contratual é um ato apenas anulável, também não há melhor sorte para a súmula 294 do parágrafo 2º do artigo 11. Porque os atos anuláveis, eles também só podem ser anulados por meio das ações constitutivas, porque é um direito potestativo do titular ver esse ato invalidado por meio dessa ação constitutiva negativa. As ações, aliás, os direitos potestativos, conforme já vimos, eles estão sujeitos à decadência e não à prescrição. Os prazos de decadência eles estão previstos no Código Civil e não há essa previsão na CLT. Por consequência, a jurisprudência e a doutrina vão precisar interpretar o parágrafo 2º do artigo 11 para estabelecer com precisão qual é o seu sentido e o seu alcance, porque, como dito, ele padece de vícios técnicos muito evidentes. Outra alteração promovida no artigo 11 da CLT foi a inserção do parágrafo 3º, que simplesmente positivou a súmula 268 do TST, no sentido de estabelecer que ocorre a interrupção da prescrição no momento em que existe o ajuizamento da ação, de uma ação, mesmo que seja em um juízo incompetente, e apenas em relação aos pedidos idênticos. A novidade do parágrafo 3º em relação à súmula 268 é que o parágrafo 3º procurou estabeleceu, previu, dispôs expressamente que a única forma de interrupção seria o ajuizamento da ação. A interpretação literal desse dispositivo ela vai levar a um resultado teratológico, porque existem várias causas de interrupção da prescrição previstas no artigo 202 do Código Civil, como, por exemplo, o protesto judicial, o reconhecimento da dívida por parte do devedor, que, se for aplicada a interpretação literal do parágrafo 3º do artigo 11 da CLT, essas causas de interrupção da prescrição não se aplicariam para as pretensões ligadas aos direitos trabalhistas, o que faria com que a CLT tornasse a condição do trabalhador uma condição de inferioridade em relação às relações jurídicas entre iguais, aquelas que estão previstas no Código Civil. Ou seja, a CLT teria estabelecido um regime que é mais rigoroso, mais prejudicial ao trabalhador do que a aplicação do Código Civil, que regula relações entre partes que estão no mesmo nível. Então, me parece que não é possível a gente interpretar a literalidade do parágrafo 3º e que, por consequência, continuam sendo aplicáveis às pretensões de direitos trabalhistas as causas de interrupção previstas no artigo 202 do Código Civil.